aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas iam na frente, mandando que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto de Jesus, perguntou: o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, povo de Deus. Quem aqui vem à missa todos os domingos, levanta a mão. Muito bem. Então, esse mesmo evangelho foi narrado para nós alguns domingos atrás, certo? Certo? Muito bem. Só que Marcos vai narrar para nós alguns domingos atrás. E Marcos é mais detalhista naquilo que ele traz sobre esse evangelho. E aqui seria bom nós entendermos algumas coisas. A primeira é a fé daquele homem. Todos nós temos fé, correto? Você tem fé? Sim. Muito bem. Como você adquiriu sua fé? Como você adquiriu sua fé? Acreditando. Oxe, você sabe não, é? Como você adquiriu sua fé? Mas a fé já é acreditar naquilo que não se vê. Eu quero saber como você adquiriu sua fé. Ouvindo. A fé, ela vem pelo ouvir. Ninguém é autodidata e diz, agora acredito em Jesus. Uma pessoa que eu nunca escutei. Não. A fé vem pelo ouvir. E aquele servo que estava à beira do caminho, ele ouviu falar de tudo aquilo que o Senhor tinha feito. E o que o Senhor tinha feito naquela época? Meu Deus, curado o quê? Curado cego, feito aleijado andar, morto reviver. Então aquele cego, ele ouviu falar de tudo aquilo que o Senhor havia realizado. Estando à beira do caminho, ele ouve que Jesus iria passar.
Então ele enxergou naquela oportunidade a oportunidade de mudar de vida. Como ele era cego, ele não sabia se Jesus estava no início da multidão, no meio da multidão ou no final da multidão. Então o que ele faz? Começa a gritar. Ele começa a gritar falando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele vai gritando, gritando, e as pessoas começam a reprimir ele. E diante da repressão das pessoas, ele começa a gritar mais forte ainda. Até que Jesus ouve o clamor dele e manda o chamar. E aqueles que antes o reprimiam, agora o encorajavam. Vamos, o Senhor te chama. E ele levantou-se. Marcos vai dizer que ele lança o manto dele, põe-se de pé e deixa-se conduzir até Jesus. Meus irmãos, deixar o manto era a única segurança daquele cego. Era seu único ponto de apoio. E ele deixa o manto, põe-se à disposição e deixa-se guiar. E chegando diante de Jesus, o que Jesus pergunta para ele? O que queres que eu te faça? Nessa hora, a desesperança poderia tomar conta do coração daquele homem. Ele poderia pensar no seu coração: esse é o Deus que faz aleijado andar, cego ver, surdo ouvir. Esse é o Deus que ressuscita a pessoa, e eu estando aqui diante dele, desse profeta, ele me pergunta o que eu quero. Porém, ele vai dizer: Rabune, que eu veja. Rabune, que eu veja. E qual é a resposta de Jesus? Tua fé te curou. E diante do milagre acontecido, aquele homem começa a seguir a Jesus. Ele não está mais à beira do caminho, mas agora ele segue o Mestre. Meus irmãos, como tem sido a nossa oração para com Deus? Sábado passado, o Evangelho vinha nos falar justamente sobre isso. Como nós pedimos as coisas a Deus. A oração, ela tem que ter alguns critérios. O primeiro critério é: será que aquilo que eu peço é para o meu bem espiritual? Será que aquilo que eu tenho pedido a Deus é para me elevar espiritualmente? Ou eu tenho um pedido para ganhar na Mega Sena? Seria bom, né, ganhar na Mega Sena. Como não? Mas será que ganhando na Mega Sena eu ia suprir as minhas necessidades espirituais? Ou eu ia dar cada vez mais aberturas para as paixões corrompidas do meu coração? Primeira coisa, pedir aquilo que nos eleva a Deus. Aquilo que eleva o nosso coração. Aquilo que nos faz voltar para a nossa pintura originária. Segunda coisa, humildade. Aquilo que eu peço, eu tenho que pedir com humildade. Lá em outro planeta, acontece da seguinte forma. Algumas vezes, de algumas formas, quando alguém próximo a mim ou não, consegue alcançar algum bem, aí lá naquele planeta, alguém pode pensar assim: poxa, mas fulaninho nem vai para a igreja. Fulaninho nem faz isso, nem faz aquilo. Ou fulaninho faz aquilo outro. Ele ganha e eu não. Que Deus é esse? E a gente coloca em prova muitas vezes a nossa relação para com Deus. Meus irmãos, iniciando essa novena Nossa Senhora das Graças, nós temos que saber que Maria é aquela que nos aproxima de Deus. Maria é aquela que enche o nosso coração de esperança. E tendo esse título de Nossa Senhora das Graças, ela não aponta para si, mas Maria sempre vai apontar para o seu filho. E ela sempre vai aparecer em um contexto onde o seu povo precisa.
E a gente vai ver que Santa Catarina, desde sempre, ela perdendo a mãe muito jovem, ela faz um convite bem interessante. Ela convida Nossa Senhora para ser a mãe dela. Santa Catarina convida Nossa Senhora para ser a mãe dela e substituir aquele lugar que a mãe dela, biológica, havia deixado, aquele vazio. E Nossa Senhora vai suprir essa necessidade. Tanto é que em uma das aparições, quando Nossa Senhora aparece para ela, a imagem que tem é Santa Catarina tocando os joelhos de Nossa Senhora, como fazia com a sua mãe. Maria nos acolhe como filhos amados. Não só lá na cruz, no Calvário, mas em todos os momentos. Entendamos, como São João Paulo dizia, Maria ela não vai roubar o lugar de Deus, porque quanto mais nós amamos a Deus, ou melhor, quanto mais nós amamos a Nossa Senhora, mais nós amamos a Deus. E Nossa Senhora, sabendo que ali naquela época haveria uma epidemia da cólera, ela pede para que Santa Catarina cunhe uma medalha igual a essa, vindo lá do Santuário de Nossa Senhora das Graças. E todos aqueles que estavam doentes, as filhas da caridade, que era a congregação de Santa Catarina, depois que o bispo aprovou, foram lá e levavam e distribuíram aos doentes. E aqueles doentes, eles se curavam ao receber a medalha, a usar como Nossa Senhora pediu. Nossa Senhora vem em nosso auxílio. Nossa Senhora vem ao nosso encontro. Eu pergunto mais uma vez para você: como está o seu coração? Como está o seu coração? De fato, nosso coração é um coração esperançoso, como desse cego do Evangelho de hoje, quanto de Santa Catarina ao entregar-se à vontade de Deus? Ou a desesperança tem tomado conta do nosso coração? Meus irmãos, o Evangelho nos fortifica. E por isso que nessa noite de hoje nós temos a opção de voltar para casa da mesma forma que nós estamos aqui, ou podemos voltar para casa com um propósito maior. E que bonito essas jovens que hoje se consagram a Nossa Senhora, pedindo a virtude a Nossa Senhora em suas vidas, de seguir, de prosseguir. Isso é um tapa na cara do mundo. Isso não é nem nadar contra a corrente, isso é nadar contra um tsunami. Mediante as adversidades da vida, dizer: eu escolho Deus, eu escolho a pureza, eu escolho a santidade, eu escolho almejar e ter o céu como meu único e maior alvo. Não nos deixemos, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso coração seja envenenado com tantas e tantas realidades do mundo, mas que nosso coração deseje unicamente a Deus. Que o nosso coração não seja um coração dúbio, onde hoje eu quero Deus, mas eu também quero os prazeres. Que o meu coração seja unicamente de Deus. Feche seus olhos nessa noite de hoje. Feche realmente seus olhos nessa noite de hoje. E eu queria que você, nesse breve instante, fizesse um diálogo para com Deus. Qual é a graça que você quer alcançar? Qual é a graça que você tem pedido? Ou qual é a graça até mesmo que você tem desistido de pedir a Deus? Nós ganhamos uma mãe tão terna, tão pura. Nós ganhamos uma mãe que nos leva a Deus, que escuta as nossas preces. Uma mãe que, como ela mesma vai dizer, está pronta para derramar tantas graças àqueles que ela pedir. Recebe, mãe, nessa noite de hoje o nosso coração. Recebe, mãe, nessa noite de hoje o nosso pedido. Tu sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades. Tu sabe, mãe, quantas e quantas vezes parece que nós estamos caminhando e não chegamos a lugar algum. Nessa noite de hoje nós queremos depositar nossas esperanças em Ti, mãe, porque nós sabemos que Tu nos levará para o Teu Filho Jesus. Que Tu nos levará para o Teu Filho Jesus.
faz, Mãe, intercede por mim, pelo meu coração, para que eu possa desejar cada vez mais aquilo que vem de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, e que eu saiba com humildade pedir tudo isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.